prazer, sou Isis Damares e bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre uma referência de como fazer um retrato monocromático com essa foto que eu mostrei pra vocês e vai ter o link na descrição. Primeiramente, você começa fazendo um esboço e é importante você demarcar muito bem esse esboço. Como assim demarcar, Isis? Quando a gente pensa em aquarela, a gente pensa assim, eu vou fazer o rascunho mais fraco, né? Mas, nesse momento como um momento de aprendizagem, é importante fazer o rascunho mais forte, ok? E como que é um retrato monocromático, é importante você escolher uma cor que ela consiga ter variações de escala de cor, né, do escuro para o mais claro nessa mesma cor. Então é importante você selecionar uma cor que ela consiga fazer pelo menos uns 4 a 5 tons de degradê, do escuro para o mais claro. Por isso que eu estou usando um azul escuro. Você pode usar um preto ou uma cor muito viva, por exemplo, um vermelho, um laranja. Eu não recomendo você usar uma cor muito clara, como um amarelo, algo mais pastel. Não vai dar essa intensidade que a gente quer. Porque, como que é um retrato monocromático? Pense comigo, a sombra vai ter que ser muito mais escura do que a luz e o meio tom, né? Que é o conjunto total da obra. Então, pegue uma cor escura. Primeiramente, você começa molhando a folha toda, faz uma misturinha com o pigmento que você escolheu na aquarela, né? E dilui ela bem e passa por toda a folha. E agora, com a folha ainda molhada, você vai colocar as sombras aonde você já demarcou no desenho, como eu mostrei a seguir. Aí agora que você já colocou os volumes mais chapados, você tem uma noção de profundidade, por isso também é importante você já colocar a cor no cabelo, porque o cabelo é a parte sempre mais escura, na maioria das vezes. Agora você vai começar o detalhamento. A técnica que eu tô usando de aquarela, primeiramente eu usei a de molhado sobre molhado, agora eu tô usando a de seco de úmido sobre seco. Então, que o meu pigmento ele está úmido, ele não está com muito excesso de água, mas ele também não está totalmente o pigmento puro. Então, ele está com água e o papel está seco. Porque agora eu quero colocar as profundidades dos elementos, que é o nariz, a boca e os olhos. Então, eu preciso que meu pincel esteja um pouquinho mais seco, com menos quantidade de água e um pouquinho mais quantidade de pigmento, porque eu quero demarcar essas áreas de profundidade desses elementos principais, que é o que constitui o rosto, que são os olhos, o nariz e a boca. E com esse resto de pigmento, agora com o pincel um pouquinho mais molhado, eu vou continuando dando profundidade nas partes de luz. Por exemplo, esse modelo, ele está com o rosto, com o queixo levantado, como se estivesse fazendo uma pose da Grécia Antiga, né? Olhando assim para o céu, pensando em tudo, não pensando em nada. Então, eu tenho que demarcar que a luz está vindo de cima e a parte de baixo dele está demarcando essa sombra mais pesada. Então, é importante também você estudar a referência, saber aonde a luz está vindo e qual que vai ser o elemento que está mais chamando a atenção na obra em si. E é basicamente esse processo que você vai fazer. Você vai começando a dar profundidade com o restante do pigmento. Então, as partes que você vê que são um pouquinho mais claras, você coloca mais água. A parte que você vê que é mais escura, você coloca menos água e deixa o pigmento mais firme. Depois que você já fez a blocagem toda, né? Essas sombras mais chapadas para dar o volume, agora você vai dar o detalhamento. Então, você vai vir com um pincel um pouquinho mais fininho, com um pincel com mais pigmento e menos água, para não correr o risco da água cair na folha e borrar. Aí você vai fazer detalhes da íris, da sobrancelha, dos cílios, da pálpebra. Nesse detalhamento, eu gosto de falar que é muito difícil você explicar
falando como que faz esse detalhamento. Você tem que ver no vídeo e você tem que testar, você vai errar muitas vezes até você conseguir. Por exemplo, faz mais ou menos 3 anos que eu tô aprendendo aquarela e até hoje eu ainda estou aprendendo, como que eu vou continuar aprendendo. Então, é importante sempre fazer esse estudo de uma cor só, dessa blocagem, porque com uma cor só você não fica pensando na cor em si, você pensa na profundidade que vai ter esse rosto humano, né? Porque eu gosto de pensar que o rosto é como se fosse uma caixa em 3D. Então, ele tem as dimensões e tem a profundidade. Esperou secar um pouco, um truque que eu gosto muito é você vir com um lápis de cor, da cor azul ou da cor que você está usando, para fazer umas rachuras para destacar mais ainda as sombras, alguns elementos que você sentiu que com a aquarela fez falta. E quando a gente está iniciando em algo, é importante você saber contornar essa situação usando outros elementos, por exemplo, um lápis, um marcador. Então, por mais que o seu foco seja a aquarela, é extremamente importante você saber usar outros tipos de material para que, caso a sua aquarela não fique perfeita como você está imaginando, você não precise jogar ela fora ou gastar um papel de aquarela que é realmente caro, você vai conseguir consertar com um lápis de cor, porque eu falo que a gente pensa que artista faz tudo perfeito, mas às vezes ele só contornou aquilo que ele não gostou, ele conseguiu dar uma solução para aquilo. Então, o lápis de cor, ele vai ser seu aliado para fazer essas rachuras. Ah, Isis, o que são rachuras? Nada mais, nada menos que são linhas em sentidos opostos que se juntam e que quanto mais agrupadas essas linhas, mais profundidade, mais escuro vai ser. E que quanto mais despaçadas vão ser essas linhas, mais claro vai ser. Então, vai dar um efeito de luz e sombra. E assim você vai fazendo a sua arte. Espero que tenham gostado e tchau!